Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos estudar um ensinamento que Jesus deu aos seus discípulos numa determinada ocasião e que está registrado no livro de Marcos, do capítulo 9, nos versículos de 33 a 37, e que diz assim: E chegaram a Cafarnaum. Quando eles estavam em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Ao pensarmos nos apóstolos, imaginamos homens singulares, homens que praticamente não erravam, que praticamente não tinham defeitos, afinal de contas andavam com Jesus e foram por ele escolhidos. Mas essa passagem ela nos mostra, nos conta uma história a respeito de homens que, apesar de andarem com Jesus e de terem sido escolhidos por ele, traziam dentro de si a vaidade. Esses homens discutiam em determinado momento para saber qual deles era o maior, qual deles era o mais importante, qual deles era a figura mais proeminente, o que revelava a vaidade em seus corações. Jesus, sabendo de todas as coisas, pergunta a eles sobre o que vinham dizendo, sobre o que vinham discutindo, sobre o que vinham conversando ao longo do caminho. Não que Jesus não soubesse, o nosso Deus é onisciente, mas Jesus, com essa pergunta, produziu neles aquilo que realmente queria que eles fizessem, a autorreflexão. E a Bíblia nos diz que o silêncio deles, que foi a resposta que deram a Jesus, o silêncio deles foi revelador da consciência que eles tinham de que estavam errados. Eram homens que eram auxiliares de Jesus. Homens que viveram milagres, homens através de quem Deus fez milagres, homens que presenciaram o Senhor Jesus pessoalmente fazendo milagres e maravilhas. Eram homens, portanto, que estavam sendo treinados na fé, não apenas ao ver todas essas coisas acontecendo, mas também recebiam a fé de Deus em cada pregação que ouviam Jesus fazer. Em cada ensinamento que recebiam do Senhor Jesus, aqueles homens adquiriam cada vez mais fé, uma fé forte, uma fé sólida. Mas o problema é que eles ainda não estavam aperfeiçoados no amor. E Jesus aproveita essa oportunidade para mostrar isso a eles, de que adianta ser aperfeiçoado na fé, mas não ser aperfeiçoado no amor. Quando vemos uma pessoa que se dedica a aprender apenas sobre a fé, ela vai crescer, ter uma deformidade espiritual, porque ela vai entender muito a respeito do poder de Deus, a respeito de milagres, a respeito de maravilhas, mas ela vai ser deficiente a respeito daquilo que é muito importante para Deus também, que é o amor, que é o serviço, servir ao próximo, servir ao reino de Deus e servir também a nós mesmos dentro das nossas necessidades. Né? O serviço, portanto, é uma das maiores expressões do amor cristão. E havia necessidade daqueles homens aprenderem mais a respeito disso. E essa foi uma excelente oportunidade para que Jesus ensinasse a eles, e foi isso que aconteceu. No momento em que Jesus pega uma criança, traz para o meio deles e diz: olha, quem receber uma criança dessa, está recebendo. E quem recebê-la em meu nome, está recebendo a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, recebe o Pai. Né? Por que aquela criança? Bom, uma criança ali, naquela ocasião, retratava o quê? Quem é uma criança? Uma criança é uma pessoa que não tem condição de fazer quase nada por si mesma. Ela é absolutamente dependente do adulto.
E assim são todas aquelas pessoas que, recém-convertidas, são aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus direito, ou até aquelas que sequer se converteram, aquelas que não conhecem o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro. Elas são como crianças, elas precisam que alguém cuide delas. Elas precisam que alguém se ocupe do serviço de cuidar delas. E é interessante perceber que Jesus, ele demonstra que o exercício do amor, o exercício do amor produz no homem crescimento espiritual. E ele diz: dentre vocês, existe alguém que quer ser o maior, que quer ser o mais importante? Pois que faça-se pequeno e que sirva aos demais. Seja servo dos outros. Aquele que se acha o melhor, que quer ser o melhor, que seja servo. Por quê? Porque, como dissemos há pouco, né, o serviço é uma das maiores expressões do amor cristão. Portanto, essa comparação que Deus faz entre a criança, Jesus fez com a criança, é exatamente isso. Há necessidade de uma dedicação do cristão ao serviço. Né? E ao serviço não se diz apenas o ministério na igreja. A pessoa pode não ter um ministério na igreja. A pessoa pode não ser um pastor, pode não estar servindo em nenhuma outra área da igreja. Mas ela pode servir ao reino de Deus na sua casa, no seu trabalho, nas suas relações sociais. Muitas das vezes, produz mais para o reino de Deus aquele que, sozinho, ao estar em sua casa, ele dobra o seu joelho e está orando intercessão pela igreja, intercessão por alguém do seu trabalho, por alguém da sua família, por um amigo, ou por um desconhecido até. Trabalha em prol do reino de Deus aquele que evangeliza. Trabalha em benefício do reino de Deus aquele que demonstra amor pelo próximo e que dá uma palavra no momento de necessidade, no momento de angústia. Todas aquelas pessoas que chegam a nós nos relatando suas dificuldades, não é para que Deus permitiu que essa pessoa chegasse a nós, não para que nós soubéssemos da vida dela. E apenas isso. Deus conduziu essa pessoa até nós para que nós sejamos instrumentos dele em benefício daquela pessoa, para ajudar aquela pessoa, porque ele quer alcançar aquela vida e salvar aquela alma. Deus quer aliviar a dor daquela pessoa através de nós, através do serviço que nós temos que prestar ao reino de Deus. E é interessante perceber como Jesus define o serviço, o exercício do amor, como algo capaz de fazer com que nós cresçamos espiritualmente diante de Deus. Algo capaz de nos tornar maduros espiritualmente. Agora, por que isso? Porque o exercício do amor, ele afeta ambas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. O agente do amor, ele é afetado, ele aprende com o exercício do amor, ele aprende a cuidar de outra pessoa. Ele aprende que cuidar dos outros traz também um benefício para si. Também ele tem de Deus o aprendizado, o ensinamento. A partir do momento que ele exercita o seu amor cristão. E o paciente, a pessoa que recebe, que é o alvo do exercício deste amor, essa pessoa aprende que quem é de Deus realmente se importa com a vida dela, realmente se importa com os problemas que ela está atravessando. E ela passa a crer em Deus, porque ela vê o amor de Deus revelado através do cuidado que se tem com ela. Muitas das vezes, a pessoa se converte, está na sua casa, só ela crê em Deus daquela forma, só ela é crente, né? E muitas das vezes essa pessoa não consegue nem falar para sua família a respeito de Jesus, sequer consegue ler a Bíblia, sequer consegue transmitir aos familiares aquilo que ela ouviu na pregação na igreja. Mas essa pessoa também ela pode trabalhar em benefício do reino de Deus, também ela pode evangelizar através da sua conduta, da sua postura, através daquilo que ela fala no momento de necessidade e de dificuldade que a sua família atravessa.
Como diz o apóstolo Paulo, somos cartas vivas do Senhor. Estão olhando, estão analisando a nossa vida, nós que somos cristãos. Então o exercício do amor, ele se dá mesmo em silêncio, na oração, sozinho, na nossa postura dentro de casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, nas nossas relações com os nossos amigos. Haverá um momento propício para que possamos falar de Deus para elas. Mas até lá, se o que nós podemos é pregar o Evangelho através da nossa conduta e exclusivamente isso, façamos assim também. Né? Dedicar-se apenas à fé revela o quê? Uma estrutura espiritual deformada. Não podemos nos dedicar apenas à fé e esquecer o amor. Mas também não podemos deixar apenas o exercício do amor e esquecer. Podemos nos dedicar apenas ao amor e esquecer a fé também. Então nós temos a fé e o amor como dois dos pilares da vida cristã. E não podemos esquecer, como disse o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, que o maior de todos é o amor. Maior do que a fé e maior do que a esperança. Então temos, irmãos, que ao mesmo tempo em que Jesus nos ensina que o exercício do amor nos dá o crescimento espiritual, ele também nos mostra que o exercício do amor é bastante para sufocar a vaidade. Por quê? Porque o serviço ele nos ajusta dentro da vida cristã como aquilo que Deus espera que nós sejamos. Nós sejamos servos de Deus. E Jesus nos dá exemplo de humildade quando ele lava os pés dos seus discípulos. Um serviço que era de servo, da pessoa menos importante nas casas. E Jesus vai e dá, através do exemplo, aquele ensinamento. Então Jesus pregava, tanto com palavras como através de atitudes. Queremos ser grandes sobre a terra? Queremos ser maiores? Queremos ser melhores? Não do que os outros, mas eu quero ser o melhor pregador. Eu quero estar entre aqueles que são os melhores instrumentos de Deus para ajudar vidas, para alcançar vidas. Eu quero que o ministério do qual eu faço parte, ele cresça e que eu seja um dos instrumentos de Deus para esse crescimento. Então eu tenho que me dedicar ao serviço, eu tenho que me dedicar ao amor, eu tenho que me dedicar a fazer aquilo que Deus espera de mim. E o que Ele espera de cada um de nós é isso, que nós exercitemos o amor pelo próximo, que nós cuidemos daquele que precisa, daquele que está machucado, daquele que nos chega nos relatando uma situação difícil. E Deus vai dar para essa pessoa o alívio da sua dor, a solução do seu problema. Devemos nos dedicar a isso, ao exercício do amor, não apenas com o olho na fé, mas também no amor. Foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo a eles que a fé era importante e que eles estavam sendo ensinados a respeito dela, mas que jamais em tempo algum deixassem o amor de lado, porque o amor é superior à fé. Portanto, isso é algo que nós não devemos esquecer. É algo que não devemos esquecer, é o fundamento da nossa vida cristã, é o exercício do amor. E ao exercitar o amor pelo próximo, estamos revelando o amor por Deus. O amor por Deus. E aí, como disse o Senhor Jesus, né, que quem receber uma dessas pessoas em nome dele, ou seja, para fazer a obra dele na vida dessas pessoas, está recebendo o Senhor Jesus e também o Pai eterno. Portanto, irmãos, quem deseja ser o maior, faça-se servo, exercite o amor de Deus, sirva o reino de Deus, sirva ao próximo. Ao exercitar o amor, vamos crescer espiritualmente. Ao exercitar o amor, vamos estar contribuindo para o reino de Deus e vamos estar recebendo Deus em nossa vida. Vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo ensino. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a exercer mais o amor cristão e que isso, Senhor, fique impresso em nossos corações
para que a cada dia nós possamos, Senhor, trabalhar em benefício do Teu reino, exercitando o amor que devemos ter em nossos corações. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.